Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais um vídeo do nosso curso de Bíblia e Teologia. Nós vamos ver hoje a segunda parte da história de Israel. Essa segunda parte, a segunda etapa, fala sobre a monarquia unida sobre Saul, Davi e Salomão e sobre a divisão do reino de Salomão em reino de Israel e reino de Judá. O pessoal das tribos queria um exército mais permanente. Queria que o reino de Israel fosse igual aos outros reinos, tivesse um rei. Não fosse Deus o rei, mas um homem, um ser visível para ser rei, para dar unidade às tribos. Aí Samuel falou, isso não vai dar certo, o rei vai usar as filhas de vocês como empregadas, os filhos de vocês como soldados, vão morrer na guerra, ele vai centralizar o poder, vai cobrar imposto. Não vamos mexer com isso. O povo falou, nós queremos. Aí Samuel, era o profeta que ungiu o rei, né? Samuel ungiu o rei Saul, depois foi ungido Davi, depois Salomão. Esse tempo da monarquia unida sobre esses três reis importantes, Saul foi menos importante, mas Davi foi o grande rei, né? Salomão foi o grande negociante, né? Muito mais negociante do que sábio, né? Salomão. Nesse tempo foi de 1040 a 931 a.C., século X, né? Com o poder centralizado no rei. Então nós temos os textos que falam sobre isso, sobre esse tempo da história de Israel. Houve resistência à instituição da monarquia em Israel. É o caso que eu disse para vocês de Samuel, que chamou a atenção do povo. Olha, isso não vai dar certo, mas o povo quis, então ele ungiu o rei. Então Israel queria ter um rei, como os seus vizinhos, queria ter um exército permanente, que o pessoal gostava muito de guerrear, fazer guerra, então tinha que ter um exército permanente. Se cada vez que tivesse guerra, ficar juntando gente voluntária de cada tribo, ficava difícil, então queria ter um exército permanente. Saul foi então coroado, ungido por Samuel. Ele reinou sobre algumas tribos centrais de Israel. Já Davi e Salomão reinaram sobre todas as tribos, as 12 tribos de Israel. Davi morou primeiro em Hebrom, cerca de 8 anos. Depois se mudou para Jerusalém, conquistou a cidade de Jerusalém dos Jebuseus e lá levou a Arca da Aliança para lá, porque a Arca da Aliança ficava em cada tribo, né? A Arca da Aliança com os 10 mandamentos, né? As 2 tábuas da lei, ficava um tempo em cada tribo, em cada templo. Ficou muito tempo lá no templo de Silo. Depois, Davi pegou a arca e levou para o templo de Jerusalém, para Jerusalém. Não construiu o templo, não. Quem construiu o templo de Jerusalém foi Salomão. Salomão teve um reinado de glória e de pecado. Muitas glórias, mas muitos pecados também. Salomão era custoso, né? Muito custoso. Mais do que Davi. Mulherengo, e queria fazer negócio com o pessoal, não queria muita sabedoria, não, igual o povo fala, sabedoria de Salomão, não. Ele era muito custoso, o Salomão. O templo de Jerusalém começou a ser construído por volta de 950 a.C. e centralizou lá o culto. De todos os pequenos templos do interior foram fechados e foi centralizado o culto lá em Jerusalém. Só que o povo não aceitou isso. O povo frequentava aqueles templos do interior, o povo ficou contrariado com isso. Depois de Salomão, então foi Saul, Davi e Salomão, depois de Salomão, houve uma divisão. O Salomão era custoso, cobrava muito imposto, oprimia muito as tribos, né? Então o povo se dividiu. Um general de Salomão, chamado Jeroboão, foi coroado pelo profeta Aías como rei das 10 tribos do centro e do norte. E as outras 2 tribos ficaram sob a chefia de Jeroboão, que foi coroado rei. Roboão era filho de Salomão. Jeroboão não era filho de Salomão, era só um general de Salomão. Nós vamos colocar também os livros do reino de Israel e do reino de Judá. Então foi dividido, né? O reino de Salomão. As 10 tribos do norte ficaram sob Jeroboão de 931 até 722, quando o reino de Israel foi destruído. A capital era Samaria, a cidade de Samaria,
dos futuros samaritanos, né? A cidade de Samaria era a capital do reino de Israel, que era o reino do norte. Muito melhor do que Jerusalém, muito maior, muito mais bonita, muito mais rica a cidade de Samaria. Muito mais pomposa, muito mais luxuosa, muito mais pecadora também. As tribos do sul, Judá e Benjamim, elegeram como seu rei Roboão, que era filho de Salomão. Quer dizer, então, que a descendência de Davi, que é Salomão, né, e Roboão, continuou no sul. No norte, não foi descendência de Davi, porque Jeroboão era general de Salomão, não era filho da família, da descendência de Salomão. Já Roboão, do reino do sul de Judá, era filho de Salomão. Então, a descendência de Davi reinou em todo o tempo da existência de Judá, com a capital em Jerusalém. A capital do reino do norte, Israel, era Samaria, a capital do reino do sul, Judá, era Jerusalém. Quem morava no norte era israelita, quem morava no sul era judaíta. Os dois eram judeus. Judeu é o nome de religião, não é o nome da nacionalidade. Por exemplo, tem brasileiro e católico, polonês e católico. O catolicismo é a religião. Agora, brasileiro e polonês é a nacionalidade. Então, judeu é o nome da religião, o aspecto religioso, né? O israelita era judeu, o judaíta era judeu. Agora, de nacionalidade, era israelita e judaíta. No reino de Israel, algumas famílias se revezaram no poder. Não foi descendência de Salomão. Porque no sul, não, Roboão passou para o seu filho, depois passou para o outro neto, bisneto, até terminar, até acabar o reino de Judá, né? Israel, não. Foi um revezamento de famílias, não foi da descendência de Davi. Os templos do norte, mais frequentados, eram o templo de Betel, que era bem no centro de Israel. Betel quer dizer casa de Deus, Bet é casa, El é Deus, o nome de Deus dos cananeus. Enquanto os hebreus, o nome de Deus era Javé, os cananeus, o nome de Deus era El. Elohim, né? Elohim, que é plural, né? Deuses, Elohim. Então era o tribo de Betel e o tribo de Dan, mais no norte de Israel. Betel no centro e mais no norte, Dan, o templo de Dan. E no sul, o templo de Jerusalém. Dois profetas do norte, do reino de Israel, Elias e Eliseu, criticaram muito a questão da idolatria dos reis, que cultuavam Baal. Baal é o nome genérico para o deus pagão. Baal, né? Baal significa esposo, na verdade, marido, né? Mas depois, com o tempo, foi se tornando o nome do deus pagão, que não fosse Javé nem El, era Baal, né? Todos os deuses dos povos pagãos eram chamados de Baal. Cada povo chamava o seu deus de um nome, mas o judeu chamava todos eles de Baal. Aí, de repente, veio a Síria e destruiu Israel no ano 722. A Síria, cuja capital era Nínive, era bem no norte. É como se fosse hoje o norte do Iraque. A Síria, o norte do Iraque. Babilônia, o sul do Iraque. Agora, Síria é diferente. Síria, capital é Damasco. Existe até hoje. A Síria, capital Nínive, não existe mais, né? Nem a Babilônia. Virá tudo Iraque, né? Hoje. Agora, Síria ainda existe até hoje, né? Capital Damasco. A Assíria destruiu Israel no ano de 722, levando os israelitas para outras regiões, outras nações e trazendo o pessoal de outras nações para Israel. Então misturou tudo, a população, misturou tudo, para não ter levante, para não ter revolta, tal, né? Para não ter identidade, o povo, né? Então pegava os israelitas e levava para lá e pegava o povo de lá, trazia para cá. Misturou tudo, né? Os israelitas foram misturados com os pagãos. O reino de Israel existiu 209 anos, de 931 até 722 a.C. Já o reino de Judá, que é o sul, teve reis só de descendência de Davi. Também era explorado pela Síria, para pagar impostos, né? Quando a Síria veio tomar Israel, destruiu, acabou com o reino de Israel, conquistou Samaria, capital, pronto, acabou o reino de Israel, desapareceu do mapa. Judá pagava imposto, aí a Síria não conquistava, não dominava Judá, porque ela pagava imposto, né? Ah, não vem nos matar e nos dominar não, que nós vamos pagar imposto para vocês não virem. A Síria não invadiu Judá. O rei do sul de Judá, rei Josias, centralizou o culto em Jerusalém em 622 a.C. Então proibiu o judeu de frequentar o templo de Betel e de Dan. Só podia frequentar o templo de Jerusalém, que era no sul, Betel e Dan no norte.
O reino de Judá desapareceu pela Babilônia, em 587 a.C. Se Israel desapareceu em 722, mais de 100 anos depois, ainda ficou o reino de Judá, né? Ele foi tomado e destruído, o templo foi destruído, Jerusalém foi destruído pelos babilônios, que os babilônios conquistaram a Síria, né? Aí destruíram Judá em 587 a.C. Aí começa o exílio da Babilônia. Foram 50 anos. Jeremias fala 70, mas 70 é simbólico. Foi mais ou menos 50 anos que eles ficaram no exílio da Babilônia. Os ricos, né? O rei, a elite e os trabalhadores. Agora, o povo pobre ficou em Judá. O povo rico foi para a Babilônia. Quem ajudava a manter a fé firme era o profeta Ezequiel, o segundo Isaías. E o povo do sul, Judá, os pobres que ficaram, foram animados na fé por Jeremias e Abdias. A casa real, a elite, a mão de obra especializada foi toda levada para a Babilônia, para o exílio. Lá foram acompanhados então por Ezequiel. E quem era pobre, por que a Babilônia levava os pobres para o exílio? Para dar trabalho, para manter os pobres, dar de comer para os pobres? Não levaram os pobres, eles ficaram em Judá, em Jerusalém, ajudados por Jeremias. Então Jeremias ficou, não foi para o exílio. Bem, essa é a etapa da monarquia unida sob Saul, Davi e Salomão, e depois a divisão do reino de Salomão, reino do norte, reino do sul, Israel e Judá. Nós temos todos agora, vamos para o quadro, para vocês verem quais os livros que falam, que são desse tempo e que também falam sobre esse tempo. Então, antes da gente passar para o quadro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, nosso curso de Bíblia e Teologia. Acione o sininho, dê o like e compartilhe com seus amigos. Vamos então para o quadro. Aqui estão os textos da monarquia unida sob Saul, Davi e Salomão. Nós temos aqui Juízes, 1º e 2º Samuel todinho, quer dizer, os dois livros inteiros, 1º de Reis, Crônicas, as crônicas repetem um pouco o livro dos reis, né? Às vezes literalmente. Alguns salmos, tem bastante salmo, ó, 51 até 110, 121 até 134 e Eclesiastes 47. Esse é o conjunto de textos da monarquia unida sob Saul, Davi e Salomão. E daqui nós temos a divisão do reino de Salomão. O reino de Israel, que durou de 931 até 722, portanto século VIII, né? Ele tem a tradição eloísta, que chamava Deus de Elohim. Alguns textos chamam Deus de Elohim, a tradição eloísta. Outros textos chamam Deus de Javé, a tradição javista. Então nós temos aqui a tradição eloísta, que é do reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria. Alguns textos, 1º Reis e 2º Reis. O profeta Amós e o profeta Osés são do reino do norte, bem como Elias e Eliseu. Mas não tem livro Elias e Eliseu, né? Separado, né? Amós e Osés tem livro. O Salmo 78 e Eclesiastes 48. Conta a história do reino do norte. Então, o Eclesiastes é uma síntese da história do povo de Israel. O reino do sul, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, sobreviveu mais tempo, né? O reino de Israel foi conquistado pela Assíria, que era muito sanguinária, a Síria. O reino do sul, Judá, foi conquistado pela Babilônia, que não era tão sanguinária assim, né? Durou de 931 até 586. Aqui eles juntam a tradição javista, que chamava Deus de Javé, e a tradição eloísta, que chamava Deus de Elohim. Deuteronômio 5:26, que é o núcleo do Deuteronômio, que na verdade ele era do norte, mas depois foi tomado pelo sul. Quando o pessoal do norte foi invadido pela Síria, uma pessoa piedosa, pegou o livro do Deuteronômio, que era um conjunto de rolos de livro, né? Não era um livro só, um conjunto de rolos, e levou correndo para o templo de Jerusalém. 1 Reis, 2 Reis, alguns capítulos de Crônicas, o Isaías primeiro, proto-Isaías, que é o primeiro Isaías, o livro de Isaías é dividido em 3, o primeiro de 1 a 39 é do tempo do reino de Judá, esses salmos e provérbios, esse conjunto de provérbios, capítulo 10 a 22, 25 a 29 e Eclesiastes 49. Esses são os textos das etapas históricas que nós vimos hoje. Por hoje é só, um abraço, fiquem todos com Deus.